Vamos que vamos. Bem-vindo ao Camadas e Neuroses, Rogério Madeu, também conhecido como Mouse. Uma honra, um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado. Eu gostaria que você me contasse um pouco sobre esse apelido, Mouse. Mouse é uma história. Eu não tinha rede social, e aí o meu marido começou a fazer vídeo na internet na época da pandemia, e aí ele me chamava de Mouse, ele sempre me chamou de Mouse, né? Certo. E aí a minha voz aparecia de fundo e as pessoas não entendiam e falavam que eu não existia, que era uma criação dele. E aí um dia eu criei o Instagram e coloquei o Mouse do Yuri. E aí o Mouse começou a aparecer, eu comecei a aparecer e criou o apelido Mouse. Ninguém, vai 7 anos, ninguém me chama mais de Rogério, só me chama de Mouse. E aí foi a criação do Mouse, foi feita pelo Yuri. E aí você prefere que te chame de Mouse? Pode me chamar de Mouse. Pode me chamar Perfeito. de Rogério Madeu, do que você quiser. Então vamos lá, Mouse. Quando você descobriu o que você queria fazer e qual o caminho a alcançar, né? Qual o caminho trilhar para alcançar os seus sonhos, seus objetivos? Bom, hoje eu trabalho exclusivamente, hoje não, né? Sempre trabalhei exclusivamente com música, mas teve um período em que eu não podia trabalhar só com a música por conta de grana, né? Aquela coisa, você tinha que pagar aluguel, você tinha que sobreviver, e na época a música eu estava começando, não tinha como me manter financeiramente, né? E aí eu sempre cantei desde pequeno, desde moleque, acompanhado pelo meu pai. Aí comecei a trabalhar de dia e cantar à noite, até que eu parei de trabalhar de dia, me dediquei só à música e montei minha empresa, e até hoje, faz 30 anos. Eu estou aí nessa batalha como cantor, né? Batalha não, que eu falo, né? Trabalhando com a minha empresa como cantor e foi. E não muda mais. Fica assim. E aí esse projeto, toda essa empreitada, ela se iniciou assim na adolescência, já na fase adulta? Não, desde criança eu participava de concurso de karaokê, ganhava concurso de karaokê, Sim. cantava, e como eu era muito pequenininho, eu sempre fui baixinho, né? E aí, como eu era criança, acho que as pessoas ou davam porque eu cantava bem ou era por dó mesmo, mas eu ganhava o concurso de karaokê. E aí meu pai, vendo que eu tinha essa aptidão para cantar, meu pai era músico, né? E aí ele começou a, enfim, me treinar e começou a me direcionar para que eu pudesse ser cantor, e aconteceu, deu certo. Você já falou que seu pai é músico, e aí me vem a pergunta assim, de quais habilidades, né, de seus pais que você mais admira, que tem influenciado, ou que você gostaria que influenciasse quem você é hoje? Olha, vamos lá, eu tenho uma história com meus pais que foi muito curta, né? Porque meu pai faleceu, eu tinha 20 anos, e minha mãe faleceu, eu tinha 22. Então eu trabalhava já, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Então eu trabalhava durante o dia, estudava, e aos finais de semana eu cantava. Então, o que me influenciou diretamente foi meu pai, ponto. Sim. Meu pai era músico, meu pai acompanhava artistas, meu pai trabalhava com isso, mas ele não conseguia só trabalhar com música, que foi a maior frustração dele, né? Porque ele tinha que alimentar 6 bocas dentro de casa. Então, não dava para trabalhar de música. Então, ele trabalhava de dia, e quando dava, ele tocava à noite. Então, a influência do meu pai foi 100% em cima do que eu sou hoje, né? Artisticamente falando, até personalidade também. Minha mãe, ela me deu um aspecto mais negativo da influência, vamos dizer assim, porque minha mãe era muito preocupada com tudo e com todos, né? Ela era aquela pessoa cheia de pudores, sabe? Sim. E isso foi muito ruim, porque eu sempre fui gay e eu não podia assumir, porque minha mãe era uma pessoa muito cheia de pudores. Então imagina, ter um filho gay, imagina. Meu pai não, meu pai sabia. Meu pai, com certeza ele sabia. Meu pai trabalhava com artistas, né? Mas a minha mãe, nesse aspecto, ela me segurou, porque ela sacava que, como ela dizia, eu era diferente. E então acabei segurando assumi por conta dela. Aí quando ela faleceu, eu tinha 22, com 23 eu assumi e segui a vida. E foi isso. Nada de diferente aconteceu, sabe? Sim. Foi só o fato de chegar para as minhas irmãs e falar, olha, eu sou gay, e acabou. E depois eu abri a porteira para minha família. Se andar na parada gay, se andar na Paulista, todo mundo acha que é parada gay. Porque a minha família é toda gay. Caraca, assim, sinto muito pelas suas perdas, mas eu vejo que a partida da sua mãe trouxe algo libertador para você.
Foi difícil, né? Mas ao mesmo tempo foi uma virada de chave, porque eu me vi com 22 anos órfão, né? As minhas irmãs casadas, e eu tinha que viver, e eu queria viver, mas sem mentir, eu queria viver na plenitude da minha escolha, da minha orientação. Então, assim, eu queria viver feliz, eu queria viver bem e não queria me sentir enganando e mentindo para ninguém, porque, infelizmente, até nos dias de hoje, ainda tem pessoas que vivem com medo, né, de se assumir, com medo de se libertar, com medo do que os outros vão dizer, os outros vão pensar, e eu digo para todo mundo, gente, não perca tempo, porque o tempo ele voa, ele te passa, e quando você vê, você já está com 50, 60 anos e você viveu em função dos outros, e ninguém morre no teu lugar. Então, viva! Sim, e o conteúdo que você traz hoje na internet, ele é bem reflexivo a esse ponto, né? Eu comecei com o Yuri, então eu repostava muitas coisas que o Yuri me marcava, muitas collabs. O Yuri ele sempre vai para o lado da comédia, né? Sempre coisas de comédia, de risada, de caras e bocas, de personagens. Eu falo que ele faz 3 personagens na mesma cena, ele mesmo, e ele tem química com ele mesmo, é surreal, né? E de uns tempos para cá, eu tive uma depressão muito forte, muito profunda. Mas eu fui lá no poço, no fundo do poço mesmo. E eu comecei a fazer os textos mais reflexivos, justamente para tentar passar para as pessoas como todo mundo se sente às vezes e não consegue falar. E aí eu comecei a fazer esses textos um pouco mais sérios. Aí acabou que eu comecei a seguir um caminho mais de textos, que são eu escrevo os textos, são escritos por mim. E aí eu comecei a escrever os textos, comecei a ler esses textos. Aí um vídeo eu postei, que é o vídeo do amigo, ele bateu 3,5 milhões de visualizações. Aí eu falei, bom, eu acho que tem gente que precisa ouvir algumas coisas e eu acho que eu tenho muito para dizer. E eu comecei a falar sobre esses textos em vídeo. E aí aconteceu de as pessoas gostarem. E aí eu tinha, sei lá, 90 mil seguidores, e com esses textos eu passei para 170 mil, assim, rápido, sabe? Porque eu sei que as pessoas se identificaram com isso, e se identificam muito, né? Quem não tem dias ruins, depressão, ou dias que você quer recomeçar alguma coisa e tem um pouco de medo, mas eu falo, vai lá, tenta, tem que ir, tem que tentar tudo, né? Então eu acabo falando o que eu passei ou o que eu passo, e as pessoas se identificam com isso. Tem verdade, né? É de um lugar de porque fala de são coisas que eu vivi, né? Tirando o último vídeo que eu fiz para um amigo, que as pessoas acharam que era comigo, e eu tive que explicar que não era, mas é um vídeo que fala sobre o fim, né? Sobre a finitude das coisas. E o fim pode ser de amizade, pode ser de namoro, pode ser de trabalho. A gente tem que encarar o fim, porque depois do fim vem o recomeço sempre, de alguma maneira, né? Então, eu sempre falo aquilo que eu sinto de verdade, senão eu passo dias sem postar um vídeo, porque eu só posto realmente quando eu estou sentindo que aquele dia é o dia que eu tenho que falar alguma coisa para alguém. Sim. E aí eu falo, e é isso, sem muitas intenções de fama, é só aquilo que eu sinto de verdade, sabe? Sem uma obrigatoriedade, sem uma agenda. Nada. Caramba, muito legal, cara. Quando você fala de recomeços, eu tinha lido um post recente de uma psicanalista chamada Ana Sui, que ela falava em defesa das expectativas. E aí ela falava assim, sem expectativas a gente não sai da cama. Estou parafraseando, né? Não era exatamente isso que estava escrito. Como que a gente vive uma vida sem expectativas, se a gente não espera nada da vida? Sim. Que é por medo de perder que mais se perde. E aí esses seus conteúdos, ele me linkou bem com essa questão das expectativas. Até mesmo assistindo um filme, reassistindo, na verdade, um filme do Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, a personagem MJ, ela fala que ela não cria expectativas porque é um jeito dela se proteger das decepções. E eu acho que todo mundo é um pouco assim. Eu acho que, na verdade, todo mundo deveria ser um pouco assim. Eu acho que a gente não tem que ser negativo, não tem que ser pessimista, mas a gente tem que saber que as coisas não são sempre como a gente quer. E aí eu acho que muita gente se frustra exatamente por isso, porque acha que tudo vai dar certo, que a vida é uma beleza. A vida é uma beleza, mas nem sempre ela é uma beleza.
às vezes ela tem coisas não tão boas. Sim. E a gente tem que alinhar que vai passar, isso vai passar, faz parte de estar vivo, faz parte de viver. É aprender a elaborar esses lutos, né? Sim. Sempre a cada escolha uma renúncia. Isso é mais que Choices. natural. Eu estava conversando com você antes e eu lembro que você falou que já faz terapia, né? Já. Quando eu penso em terapia, assim, eu fico sempre pensando assim, as coisas elas não desaparecem e tem coisas que não vão mudar. Mas eu tenho uma necessidade de ressignificar, elaborar, pensar sobre tudo como aconteceu e buscar novos horizontes a partir daquilo, né? Olhar para trás como foi e sabendo que aquilo não pode ser mudado, dar um bom lugar e aceitar aquilo. Como que é isso para você, assim? Olha, foi o que eu falo. Eu acho que eu sempre digo isso para todo mundo. O que não tem remédio, remediado está, né? A famosa frase. A gente tem que entender o nosso lugar no mundo, entender as coisas, que as coisas são como elas são, e em cima disso a gente trabalhar as nossas expectativas. É isso. Então eu falo, eu trago muito essa questão da depressão porque é um assunto que a depressão ela não é uma coisa que você faz um exame de sangue e acusa lá a depressão, embora tenham fatores que acusem também, mas ela não te deixa roxo, ela não te dá febre, ela não é palpável aos olhos dos outros. Então existe muito estigma ainda em cima da depressão e de pessoas com depressão. Acha que depressão é só estar triste. Não, gente, depressão também é estar triste, mas existem outras milhões de coisas que envolvem uma depressão. E eu abordo muito isso porque muitas pessoas ficam depressivas quando elas não conseguem atingir as expectativas. É tudo em cima das expectativas. Ou do que os outros vão pensar, ou do que os outros vão dizer, ou de como eu tenho que falar, ou de como eu tenho que viver. E isso gera frustração. E a frustração gera uma série de outros problemas em cima da gente, que a gente tem que saber lidar. Então eu sempre lido com os caminhos que vão sendo apresentados para mim naquele momento. Se eu não tinha depressão, por exemplo, eu tive que encarar que eu sou uma pessoa depressiva, que eu tenho que tomar um remédio. Como uma pessoa que tem que tomar um remédio para pressão, tem que tomar pressão alta, tem que tomar remédio. Diabetes, tem que tomar remédio. Qualquer outra situação. Eu sou uma dessas pessoas que precisa tomar um remédio para a depressão porque eu tenho uma disfunção química que sou mais propenso a ter depressão do que qualquer uma outra pessoa que não tem essa propensão. E por isso eu aprendi a alinhar as expectativas e aprender a viver com o que está me dando no momento. Então hoje é isso que eu tenho pela frente, é isso que eu vou encarar, é dessa maneira que eu vou encarar. No final das contas, não é a gente que cria as expectativas, são as expectativas que nos criam, né? Exato, exatamente. É muito legal, cara. Do que você está gostando no momento? Estou gostando de mim. Ultimamente, Muito bom. estou gostando de mim. Eu estou me amando, me olhando, me permitindo, me aceitando, em todos os aspectos da minha vida. Seja a maturidade, seja não ter mais o corpo perfeito, de não perguntar, sabe? Certas proporções. Eu estou me respeitando mais. Se eu não respondo aquilo que você criou sobre mim, I'm so sorry. Esse sou eu, sabe? Então, estou me amando mais. Aprender a separar aquilo que é meu, aquilo que é do outro, e aí cada um sustentar, né? Os infortúnios ou as bênçãos de ser aquilo que é. Exato. Se você se eu não superei a sua expectativa por algum motivo, lide com elas. Porque eu estou lidando com as minhas, entendeu? As expectativas eram suas, não minhas. Né? Exato. Você falou do corpo, eu fico pensando no processo de transição de adolescência para a vida adulta, todas aquelas transformações, tudo aquilo que vem ocorrendo com o nosso corpo, com questão de fala, né, que acontece muito com o homem e a voz. Eu vejo que você tem uma belíssima voz, né? Obrigado. Qual que é o seu nível de satisfação, assim, com o seu corpo atual? Como que foi esse processo de transição para você? Cara, ser gay é uma merda, né?
eu falo, eu adoro ser gay, sou viado pra sempre, bicha, rima, como diz o Paulo Gustavo. Só que o mundo gay tem uma ditadura, e as pessoas não veem isso. Dentro do próprio mundo gay, você tem preconceito com pessoas mais gordas, preconceito com pessoas mais afeminadas, preconceito com isso, preconceito com aquilo, dentro do próprio mundo gay. Imagina fora do mundo gay, né? A gente sabe que fora da nossa bolha, o preconceito é horroroso. As pessoas se preocupam com a tua vida mais do que você lembra, né? Então tem questão de religião, né? Aquela coisa, e a gente entra nesse lado que, enfim, a gente tem que respeitar os outros, mas ninguém respeita a gente, né? Só que eu, a vida inteira, sempre fui mais gordinho, e quando eu comecei a ir para o mundo gay, eu ouvia, bom, ai, muito gordo, ai, muito novo, ai, muito velho, ai, muito peludo, ai, muito... Chegou uma época da minha vida que eu olhava e falava assim, gente, quem sou eu nesse mundo gay? Porque eu era novo demais para uma balada de jovem, eu era velho demais para uma balada de novo, eu era gordo demais para uma balada de bombado, eu era magro demais para uma balada de ursos, e era de mais gordinhos. Eu falava, sou eu. E eu acho que a maioria passa por isso. Eu tive que ir me aceitando, né? Aí de uns tempos para cá, eu comecei, bom, a gente tem piadas horrorosas, né? O Yuri é 16 anos mais novo que eu, então a gente escuta piadas assim, é o pai e o filho, e você tem que lidar com essa maldade, e normalmente isso vem de gays. Héteros, muito raro. A maioria dos héteros gostam muito da gente, gostam muito do Yuri, gostam muito de mim. 90% do meu público não é gay, que me segue. Sim. Desses 90%, 60% são mulheres cis. Então, eu tive que aprender a lidar com os meus traumas. E hoje que eu te falo, hoje eu estou numa plenitude, estou com 51 anos. Cara, eu estou mais perto da morte que da vida. Se você for parar para pensar, a média de idade de 75 anos, eu tenho mais para morrer que para viver. Então eu quero viver bem a minha vida. Se você não gosta do meu corpo, se você não gosta da minha fala, se você não gosta da minha imagem, se você não gosta de nada, isso é um problema seu. Se você acha que eu sou gordo, o problema é seu. Entendeu? Então tem essa ditadura. Eu vejo meus amigos que são solteiros, eles sofrem muito. Muito. Eles mandam print de um determinado aplicativo de relacionamento gay, um amarelinho, que todo mundo conhece, que o povo manda para ele coisas absurdas, assim. Do tipo, você é muito afeminado, eu não gosto de afeminado. Você parece ser afeminado. Parece ser afeminado. Como se isso fosse um problema. Sim. Sabe? Um amigo nosso, que ele é uma pessoa preta, uma pessoa gorda, uma pessoa afeminada. Ele recebe do nada de pessoas que ele nunca deu match, macaco, num aplicativo de relacionamento gay. Como é que a pessoa tem coragem de fazer isso? Entende? Sim. E isso eu falo do mundo gay. O mundo gay está num nível que a gente não entende mais o que está acontecendo, o preconceito e as próprias separações das pessoas dentro da própria comunidade gay. Deveria ser todo mundo junto, uma coisa só. Né? Pois vai numa balada gay e você não vê uma lésbica. É difícil você ver uma lésbica, elas têm o nicho delas. Então a gente se segrega naturalmente. Né? Com tudo isso, respondendo a tua pergunta, eu estou um pouco me lixando hoje. Eu quero ser eu sou eu. Se você gostou, se você não gostou, um beijo para você. Perde todo o senso de comunidade, né? Nossa, super. Não tem mais senso de comunidade. Já era, né? Sim. Diante de tudo isso, eu te pergunto, você se lembra qual foi a primeira vez que você fez alguma coisa para conseguir aprovação ou desaprovação? A vida inteira. Tudo que eu fiz, a vida inteira foi para conseguir aprovação. Eu trato isso na terapia, que é a aprovação full time. Eu tinha que fazer a melhor festa do mundo como cantor. Eu tenho uma produtora artística e a gente é nichado num segmento específico, que são casamentos e eventos corporativos. E sempre tem que superar uma apresentação, tem que ser sempre melhor que a outra, o cliente tem que gostar de mim, o meu preço tem que ser o melhor. Tudo, a vida inteira, as pessoas têm que gostar de mim. Essa frase por si só já diz que a gente precisa de aceitação. E hoje eu preciso gostar de mim. Então eu não busco mais aceitação de ninguém.
O meu processo de aceitação foi antes de assumir, de aprovação. Eu tinha medo de falar que eu era gay, Sim. e as pessoas minha família me rejeitar, e eu perder minha família e tal. E minha família é maravilhosa. Minha irmã, depois que eu assumi, minha irmã se assumiu, está casada há 20 anos com a esposa dela. Minha irmã era casada, hein? A minha irmã vivia uma vida heteronormativa, 2 filhos. Depois que ela é minha irmã mais velha. Depois que eu assumi, ela se separou do meu cunhado e assumiu. Caraca. Então, eu falo, até esse momento da minha vida, eu buscava muito a aceitação. Depois da aceitação, eu buscava a aprovação de todo mundo. Eu tinha que ser o melhor em tudo, porque eu gostaria que as pessoas não me julgassem porque eu sou gay. Me julgassem pelo meu trabalho, que eu sou independente de eu ser gay, eu sou um ótimo profissional, um ótimo irmão, um ótimo amigo, um ótimo filho, sabe assim? Sim. Então, a vida inteira procurando tal, até eu conhecer o Yuri. Quando eu conheci o Yuri, aí minha vida virou de ponta cabeça. Porque aí ele começou a me expor na internet, eu não tinha redes sociais. E aí ele começou a me expor, mas de uma maneira boa, né? E começou a vir o medo dos meus clientes descobrirem que eu era gay e pararem de me contratar por conta disso. Olha só que loucura. Sim. Que loucura. E aí eu já estava 20 anos no mercado com medo de, tipo, quem eu sou? Eu tinha que saber, por isso que eu te falei, hoje eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou, eu sei o profissional que eu sou. Eu não preciso ter medo que alguém vai deixar de me contratar porque eu sou gay. E se deixar de me contratar porque eu sou gay, é um favor que me faz. Eu não quero trabalhar com homofóbico. Entende? Sim. Então, a vida inteira procurando aprovação, a vida inteira procurando aceitação, cansei. E é engraçado quando a gente pensa assim, questão de aceitação, de aprovação, tudo que se fala e a questão daquilo que você fala, as pessoas têm que gostar de mim. Uhum. E quando a gente pensa, eu não sou obrigado a nada, por que as pessoas seriam obrigadas a gostar da gente? Esse tem que. Então, aprender a lidar, às vezes, com a insignificância nossa, de que eu não sou tudo para o outro, né? Que a gente, de fato, não é tudo para o outro, nunca vai ser. Mas a gente é tudo pra gente. E a gente é tudo pra gente. A gente é a única coisa que a gente tem na vida. Nós somos a única coisa que temos de mais precioso na vida. Demora para você entender isso. Muitas pessoas aceitam mais rápido, entendem mais rápido, mas, cara, ninguém sente as minhas dores. Ninguém chora as minhas lágrimas. Ninguém morre no meu lugar. É o que eu sempre falo. Cada um é único. E eu sou esse cara. Então, eu não quero a sua aprovação. Eu quero o seu respeito. E aceitar que a gente é só dentro da gente. Exato. Somos solitários. Essa solidão que sempre nos abate, às vezes até em meio a muitas pessoas, às vezes até junto daqueles que a gente ama, mas que num determinado momento a gente está desconectado, ou a gente está com pensamentos mais reflexivos, num momento mais intimista nosso, e saber que aquele momento é só nosso. E que por mais que a gente fale, muitas vezes esses sentimentos não são... As palavras não são passíveis de traduzir aquilo que está sendo sentido naquele momento, até as questões que você fala de depressão. Eu tive um período assim que eu acredito que eu passei por uma depressão, que eu perdi uma pessoa muito importante em 2008. Esse ano, acho que esse mês faz 17 anos, se eu não me engano. E assim, foi um período totalmente de trevas na minha vida. E a comunicação, ela era muito... Eu sei, mas não, parecia que não alcançava as pessoas. Aquilo que eu falava que estava sentindo, aquilo que eu falava que estava passando, a maneira como que eu estava enfrentando aquilo, parecia ser tão distante até mesmo das pessoas que tinham perdido essa pessoa junto comigo. E foi, cara, uma puta de uma barra, meu. Mas foi algo que eu tive que passar sozinho e que eu, assim... com pessoas à minha volta, com certeza, mas não tinha alguns suporte, né, necessário. Muitas pessoas buscam suporte, é importante fazer uma terapia quando você tem taxas de hormônios, né, para regular e tal, passar com um psiquiatra. Mas, assim, no meu caso foi diferente, não se falava tanto. Em 2008 não se falava em depressão, em suicídio, nessas coisas, em saúde emocional, né? Sim, e aí eu consegui passar por isso e tudo isso me fortaleceu. Mas eu não soube
alcançar pessoas com essa comunicativa, com essa narração de tudo aquilo que estava sendo passado, porque tem coisas que só sabe quem passa. Sim. Bom, tem uma coisa que me deixou curioso aqui, né? Ser entrevistado aqui no Camadas e Neuroses parecia ser um pedido improvável e eu gostaria de saber o que te fez aceitar esse convite. Eu acho que a forma como a gente encara as coisas, né? Eu nunca digo não para alguma coisa que eu não conheço. Deu para entender? Então, por exemplo, vocês entraram em contato comigo, eu olhei, eu entendi, e para mim é aquela história, Camadas e Neuroses, você vê todos os livros que a gente tem aqui, você tem aqui de Freud, etc. e tal, é de um momento que eu estou passando, retrata o momento que eu passei e estou passando, sobre a mente humana, sobre terapia, sobre conversar sobre, falar sobre a depressão e tudo mais. E quando vocês entraram em contato, eu falei assim, eu tenho que aceitar, porque é muito importante a gente falar, é muito importante abordar assuntos para que isso, de alguma maneira, chegue em alguém que esteja precisando e que busque ajuda e que, enfim, de alguma maneira eu possa ajudar falando um pouco sobre mim e sobre as minhas experiências, alguém a se assumir, alguém se sinta encorajado de assumir, ou se sinta encorajado de procurar ajuda de um terapeuta quando se sentir depressivo, de fazer seus exames, de se cuidar, de se amar, de se proteger, né, de tudo e de todos. Então eu falei, eu vou aceitar, óbvio que eu vou. Então, uma honra que eu estou sendo o primeiro aqui nesse podcast. Caraca, eu estou muito feliz de você estar aqui, tá realmente um prazer falar com você. É um prazer todo meu. Eu gostaria que você me falasse sobre o poder da palavra não. Não, é muito difícil. A gente tem muita dificuldade em falar não. Todo mundo tem, né? É uma palavra tão simples. Não. Não quero, não vou, não faço, hoje não, sabe? Mas o não ele tem que ser muito bem escolhido. Já pensou se eu tivesse falado não para hoje, por exemplo? Eu não ia estar aqui. Sim. Então, o não ele tem que ser muito bem feito. Não, ele te protege. O não é uma palavra protetora. Ele te protege de muita coisa. Seria uma pena se você tivesse falado não hoje. Seria uma pena, mas eu disse sim. O não, quando eu penso no não, eu estava num site terapêutico fazendo um atendimento com uma cliente, e aí ela falava da dificuldade, de uma extrema dificuldade em falar não, em se posicionar muitas das vezes. E aí eu falei para ela da questão do equilíbrio, né? E aí era puramente por aceitação, por ser taxada como uma pessoa legal, uma pessoa flexível, uma pessoa amável. E aí eu fiz as perguntas para ela. Uma pessoa legal, ela não diz não. Uma pessoa legal, ela não se posiciona, né? Uma pessoa amável, ela não pode fazer uma recusa, ela não tem o direito de simplesmente falar não, não quero. Ela deixa de ser legal quando ela diz não. Muita gente gosta da gente porque a gente diz sim para tudo. Quando a gente passa a falar não, nós não somos mais a mesma pessoa. Porque eu falo, o não é protetor. O não protege a gente de muita coisa. De muitos desgastes, de muitas discussões desnecessárias, de muitos estresses no trabalho. Não te protege de muita coisa. Mas aprender a falar não é muito difícil. É um processo. O não salva vidas, né? Salva. Opa. E aí eu peguei e ainda terminei a sessão falando para ela, o não que você deixa de dizer é um incômodo que só você vai ter que sustentar, cara. Uhum. E aí ela ficou pensando, eu falei, espero que numa próxima a gente fale disso de um outro lugar, né? Que você consiga observar essa questão de um equilíbrio, onde você possa se posicionar e ter uma vida mais leve. Eu falo que para viver bem, a gente diz muitos sims. A gente aceita um trabalho que não deveria ter aceitado. A gente aceita um namoro, um relacionamento que não deveria ter aceitado por carência ou por necessidade financeira. A gente diz sim para muita coisa e se agride nesse sim absurdamente. E depois que a gente já está nesse processo todo de dizer sim, você não consegue dizer mais não. Então você acaba se bloqueando em dizer o não.
Porque você tem medo de perder o seu emprego e passar fome. Porque quem já passou fome sabe como é que é. Sim. Eu já passei fome. Já sofri pra caramba quando era pequeno, não tinha tênis para ir pra escola, sabe? E aí a gente tem que ser muito delicado no não. Porque a gente tem medo do que o não pode nos trazer. Quando você perde o medo, aí a coisa muda um pouco de figura. Eu falo que eu sempre fui legal com todo mundo, sempre tinha esse sim. Eu sempre estava à disposição, eu era disponível. Mesmo quando eu não queria fazer alguma coisa, eu estava disponível. Mesmo quando eu não tinha disponibilidade. Mesmo quando eu estava no fundo do poço, eu estava disponível para alguém. Até o momento que eu não estava mais disponível, que eu comecei a dizer não. Aí você conhece quem está do teu lado e quem não está. Entendeu? Quem está com você só porque você diz sim, só porque você é disponível. O cara é legal, é bacana, é o que faz isso, que faz aquilo, que ajuda nisso, que ajuda naquilo, que leva para comer, que leva para passar. Quando você começa a dizer não, você vê quem é a pessoa. E graças a Deus eu tenho, além do Yuri, né? Eu tenho 2 amigos de alma que estão comigo a vida inteira, basicamente. Que um é o meu sócio, né? Que é o Júnior, que é meu ex-marido, a gente ficou casado há 10 anos. Caraca. E hoje a gente conhece há 28. Então, desses 28, a gente ficou casado 10 no começo, os primeiros 10 anos. Depois a gente se separou, continuou amigo, hoje é meu sócio. Então, é o cara que está sempre do meu lado. E a gente mata e morre um pelo outro. E o Flávio, que é outro amigo de 16 anos de amizade. Namorei. A gente conheceu namoramos 6 meses e viu que a gente era amigo. E somos amigos até hoje. Esses 2 seguraram minha barra e seguram até hoje. Além do Yuri, né? O Yuri segura uma barra muito pesada. Ultimamente, com essa minha depressão, ele tem sido um herói. Um herói real mesmo. Eu não teria a paciência que o Yuri teve. Está tendo, né? Mas eu acho que entrando no assunto do não, eles sempre falam para mim, você tem que aprender a dizer não, cara. Você tem que saber falar não. Você tem que se preservar. Você não tem que fazer uma coisa só porque o outro vai ficar feliz que você fez e isso te agride. Você não pode fazer isso. E aí, eu fui aprendendo a dizer não. Hoje eu falo não para tudo. Na maior facilidade, no maior barato. Tranquilamente, eu não quero. Por quê? Porque eu não quero. Não tem que explicar por quê. Não quero. A minha mãe, ela é muito gente fina, assim, mas ela faz... Minha mãe é uma excelente anfitriã. Qualquer pessoa que for na minha casa, em qualquer momento do dia, em qualquer dia da semana, vai ter alguma coisa para comer. Se não tem, ela providencia. Se ela sabe que você não come alguma coisa, você vai lá em casa. Oi? Ela é geminiana? Não, minha mãe é aquariana do final de janeiro, tá 29. Eu sou assim, geminiano, né? Geminiano é igualzinho. E aí, se ela tá fazendo algum, sei lá, ela faz uma dobradinha, você não come dobradinha, ela dá um jeito de fazer um filé de frango que você gosta pra Nossa, tá lá. ela faz dobradinho? Faz. Eu amo dobradinho. Nossa, isso. E ela dá um jeito de fazer um prato para que todo mundo seja incluído, né? Nas refeições, para que todo mundo seja bem recepcionado. Eu tenho um pouco isso dela, mas eu acho que também acabou ficando uma crença meio que limitante desse papel onde você tem que estar sempre disposto a fazer, sempre a servir. Quando vai alguém, sei lá, dormir em casa, se não tem lugar para dormir, a gente cede a cama, deita no chão ou no sofá. Muitas vezes. E aí fica aquele negócio de um ótimo anfitrião, mas a gente não sabe receber. Minha mãe não sabe receber. Eu também, cara... Ela é doadora, não é receptora, né? A gente sabe se doar, mas não sabe receber. E aí uma dificuldade em receber, seja um elogio, um abraço, um presente. E é muito engraçado esses paradoxos, né? Você recebe bem? Hoje, sim. Mas sente muita dificuldade de pedir ajuda. Eu podia estar na merda, eu não pedia ajuda para ninguém, eu me virava, seja o que for. Eu nunca, a pessoa me elogiava, eu... Sem gracinha. Tá. Sabe assim? Não sabia falar. Hoje a pessoa me elogia, eu falo muito obrigado. Sabe? Aquela coisa, eu falo que é coisa de... Eu tenho a mente de pobre, né? Que eles falam que eu sempre fui pobre, muito, muito pobre, de passar necessidade, de passar fome e tal. E aí meu terapeuta brinca, ele fala assim, se você tá com uma camisa, alguém fala que bonita,
Você vira e fala assim, eu comprei em 10 vezes na Renner. Vou falar o nome aqui da marca, mas enfim, aí fala, isso vem com você, você tem que justificar tudo, você tem que explicar tudo para todo mundo. Só receba o elogio e fala, muito obrigado. Nossa, que camisa bonita, muito obrigado. Eu não tenho que falar. Eu já sou aquela pessoa que fala onde eu comprei, quanto eu paguei. Foi baratinho. Às vezes rebaixa, né? Pra tirar. Eu me rebaixo. Eu me coloco lá embaixo para que a pessoa não sinta que eu sou acima dela. Muito pelo contrário, sabe? E na verdade não é nada disso. É tipo só um elogio, que camisa bonita, muito obrigado. Se a pessoa perguntar onde eu comprei, eu vou falar, eu comprei em tal lugar. Mas antes eu já dava fita, né? Nossa, que tênis lindo, comprei em tal lugar, paguei tantas vezes, em tal lugar, sabe assim? Sim. Não sabe receber. Não só isso, mas no trabalho também, quando o pessoal chega e fala, elogia, ou me coloca aqui em cima e fala, nossa, você é o melhor, não sei o que lá, eu quero de alguma maneira me abaixar. Eu não posso estar ali naquele lugar. E hoje já não, eu já recebo um pouco melhor, até carinho dos amigos, cuidado, por exemplo, remédios, assim, um cuidado, você está doente ali, sabe? Sim. E aí um amigo vem te cuidar, te faz uma comida, ou o Yuri vem, tal, eu nunca, não precisa, eu vou lá comprar, sabe assim? Eu tô com febre de 80 mil graus, e aí o Yuri fala, vou comprar um remédio, não precisa, eu vou lá, sabe? Eu nunca me deixei ser cuidado, agora eu tô deixando. Um senso de merecimento, né? Parece que a gente nunca mereci. Não merece. Não. É demais pra mim, eu não mereço. Eu não sou tudo isso para receber tudo isso, entendeu? Cara, já me senti muito assim. Agora não mais. Agora eu me sinto no lado bom, entendeu? Tipo, me amo. Então, me mereço, vamos colocar assim, né? Me acho merecedor de sim, eu mereço. Eu mereço receber um carinho, eu mereço ser bem cuidado, eu mereço tudo. Então, hoje estou nesse lugar de merecimento. Olhando para trás, o que você faria com esse autoconhecimento que você tem hoje? Puta merda, eu faria tanta coisa diferente que eu não fiz na época. Cara, eu mudaria muita coisa. Eu romperia laços que eu não tive coragem de romper antes do tempo. Eu mudaria rumos que eu não tive coragem de mudar. Mas eu acho que isso a maturidade traz. Eu acho que isso é maturidade, tempo, aprendizado. Se você não fracassa, você não conhece a vitória. Você tem que aprender de alguma maneira. Então, eu acho que é isso, sim. Tem muito o que dizer, sabe? Sim. Eu costumo pensar que todas as escolhas, né? As melhores e as piores, né? Ou as nem tão boas assim. Elas ensinam. E trouxeram a gente para esse momento atual, né? Exato, elas ensinam. De alguma maneira você aprende. Como trilhar um caminho diferente e ter o mesmo resultado. Você aprende com tudo que acontece na tua vida. Com o tempo você aprendeu e você pode dizer o quê? Não. Porque você já vivenciou aquilo e você não quer vivenciar de novo. Então a gente aprende a dizer não. E a experiência, cara, a dor são excelentes professores. Opa, a dor ensina pra caralho. Ensina. Eu sempre falo, o amor ensina, assim, com uma doçura, mas a dor, ela ensina com a professora. O amor assim, protege. De um jeito impecável. O amor ensina protegendo, a dor ensina te dando pancada. Entende? A analogia do pai e da mãe que eles falam, né? Que a mãe tá lá o tempo todo cuidando, não sei o que lá, mas quando ela quer brigar, ela fala, vou chamar seu pai, hein? Entende? Então, é aquela coisa do tipo, a dor, ela te ensina. Ela te faz mostrar que você estava errado, que você quebrou a cara, mesmo quando todo mundo estava dizendo para você não fazer, você foi lá e fez e se quebrou. Ela te mostrou ali, entende? E você passa também a ouvir mais as pessoas que estão à volta, né? Tipo, não faz isso, você vai se ferrar, sabe? Então a dor, ela é importante para o nosso crescimento, né? Você só aprende a andar de bicicleta quando você cai. Você anda de bicicleta, se você cair, você vai ter que aprender, você vai continuar andando. A dor, ela ensina, seja em que âmbito for, emocional, física, ela ensina. Alguma coisa, ela ensina. Né? E tem que experienciar. Eu, particularmente, sou o cara que eu preciso ver para crer, cara. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que tentar, e as pessoas falam às vezes, tipo, não vai por aí que eu já fiz. Eu falei assim, não, mas
eu vou ter que ver porque você caiu, mas comigo pode ser que eu não caia. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui, mas muito bem calçado, ouvindo experiências, ouvindo quem já passou por aquilo que eu ia fazer, se fez, se deu certo, se não deu. Então, eu me inspirava em pessoas que eu queria chegar e que caminho que ela trilhou para que eu não... Eu vou te dar um exemplo muito, muito rápido disso. Eu participei de um programa de televisão há muitos anos atrás, né? Eu fiquei 2 anos no ar lá, que era um programa, era o Raul Gil, né? E depois eu fui para um outro programa que eu ganhei como melhor cantor, que era o Melhor do Brasil, que era na TV Record também. E aí, quando eu estava no Raul Gil, eu ia cantar, só que eu sempre quis não ser só cantor, eu sempre quis empresariar, eu sempre quis entrar para a área off-mídia, off-TV, como é que eu posso te dizer isso? Eu queria ser off-mídia mesmo, assim, eu não queria ser o cara que ficaria cantando o tempo todo, eu queria montar uma empresa, montar uma banda, montar tudo que eu tenho hoje, tá? E eu via que eu sempre tinha, na vida inteira, eu sempre tive 2 caminhos. Eu ia com esse aqui, mas eu ia no paralelo junto. Eu sempre fui assim. Porque eu ficava com medo de querer ser só cantor, e eu falava, uma hora eu vou ficar mais velho, uma hora eu vou... As pessoas não vão me chamar mais para cantar, porque eu tô velho, sabe assim? Sim. E aí eu via pessoas que ficavam só investindo em querer ser famoso, ser famoso, ser famoso, ser famoso, ser famoso. E muitas delas que eu conheci e que eu conheço até hoje, meio que quebraram a cara, assim. Estão passando muita necessidade, sabe? E eu nunca quis ser famoso, eu sempre quis ter sucesso. E a diferença para mim é essa. Fama e sucesso são diferentes, né? Fama é uma coisa que você pode ter momentânea ali e tal. Sucesso é quando você escolhe uma profissão e você está bem com ela e vive dela e faz seus planos, conquista suas coisas com o que você escolheu. Então eu sempre quis ser um cara de sucesso dentro do que eu faço, que é cantar e ter minha banda e ter as minhas coisas. E nunca quis a fama. A fama, para mim, ela faz isso aqui. Ela pode durar 1 ano, ela pode durar 2 anos, ela pode durar 1 mês. Mas o sucesso, ele fica. Então, eu fico vendo, eu sempre tive caminhos muito bem traçados para eu nunca ficar na beira do precipício. Não coloca todos os ovos numa cesta só. Nunca, nunca. Então, eu sempre trilhei esse caminho de querer fazer as coisas e me inspirar em quem já tinha trilhado e como eu poderia chegar. Engraçado, eu sou o oposto. A frase que eu mais escuto da minha mãe é: coloca o pé no chão, cara. É porque você ainda tem a ânsia do conhecimento e a ânsia de querer tentar. Mas a tentativa, ela é válida, tentativas e erros. É tipo, sei lá, um anseio pelo novo, por uma mudança, tá sempre em busca de algo novo mesmo, de experienciar algo que seja, sei lá, ímpar. E não são coisas, quando eu era jovem, assim, eram coisas mirabolantes, pensava em coisas assim, tipo, fora da casinha, mas hoje eu acho que são coisas simples e possíveis. Sim, eu acho que tem que tentar. Até a hora que você conseguir. Tem que ir tentando. Traçar a meta e dobrar a meta quando chegar na meta, né? É isso. Rogério Mouse, que prazer ter você aqui. Prazer Muito foi obrigado. meu, gente. Ó. Beijo para todo mundo que assistiu. Curte, comenta, compartilha. Muito obrigado, cara. Obrigado. Um beijo.